Oi, pessoal. Agora que a gente já sabe calcular corrente elétrica, a gente já sabe o sentido convencional da corrente elétrica. Beleza, a gente vai tentar entender um circuito eletrônico, tá bom? Todo dispositivo eletrônico consta dentro dele um circuito, bateria, uma pilha, uma tomada e a fiação juntamente com seus dispositivos eletrônicos, tá certo? Celular, um rádio, TV, todos eles têm circuitos eletrônicos, desde o mais simples aos mais complexos. Então vamos lá. Observe o seguinte. Aqui eu tenho um circuito super simples. Uma bateria, a qual eu tenho um potencial que eu vou chamar potencial A e aqui um potencial B. Ou seja, eu tenho uma DDP, uma diferença, botei DDV, ó. Uma DDP, uma diferença de potencial, que é medida em volt. Vou escrever. E aí eu tenho o fio, eu tenho uma lâmpada, tenho o complemento do fio e tenho uma chave seletora. Em alguns desenhos de questões, a chave seletora ela é desse jeitinho aqui, ó. Beleza? Esse circuito, se eu fosse desenhar, ele ficaria assim, ó. Uma lâmpada, tá vendo? O fio, o outro fio, a chave. Botei a chave ao contrário, mas sem nenhum problema, tanto faz. E aqui ficaria assim, ó, polo positivo, polo negativo. Tá vendo? Ó? O maior positivamente e o menor negativamente. Isso implica que é uma fonte de energia. Por que é uma fonte de energia? Porque causa uma diferença de potencial. O circuito está aberto. Por quê? Porque a corrente elétrica ela só vai conseguir passar se o circuito estiver fechado e se existir uma diferença de potencial. E aí vamos fechar o circuito. Ao fechar o circuito elétrico, o que acontece? As cargas elétricas vão começar a passar pela fiação. Então, o que acontece? Qual é o maior potencial? Eu disse que era o A, né? Que está aqui no meu desenho. Então, o que acontece? A corrente elétrica vai começar a sair desse ponto, vai passar por esse ponto, vai passar pela chave, vai passar por essa fiação, pela lâmpada e retorna. Por quê? Porque existe uma diferença de potencial. Aí ela acende. E lá dentro da lâmpada, essa lâmpada ela já caiu já na questão do Enem, né? Ela vem aqui, você tem, né, ela assim. Assim, quando a gente for resolver ela, eu mostro para vocês. E aqui dentro é bem interessante, mas só para a questão de elucidar vocês, ó. Ela vem, ela vai entrar pela carcaça lateral, aí vai para esse filamentozinho de tungstênio. Depois ela volta e sai naquela bichinhazinha preta. A questão do Enem era só isso. Então, assim, aqui é um circuito baita simples, bem simples mesmo, mas você entender que para que o circuito funcione, o circuito tem que estar fechado e tem que existir uma diferença de potencial. Se não existir uma diferença de potencial, essa lâmpada não ligaria, tá bom? Vamos adiante. Ó, e como é que eu posso medir a intensidade de corrente elétrica? A gente vai utilizar um aparelho eletrônico chamado de amperímetro. Beleza? O amperímetro já está dizendo. O amperímetro vai medir o que? A amperagem. Ele é representado também dessa formazinha com a letra A. Ah, e se eu quiser, bandeira, se eu quiser medir a diferença de potencial, ou seja, a tensão. Se eu quiser medir a tensão, é um dispositivozinho eletrônico com a letra V para medir a voltagem. Beleza? Galera, o amperímetro ele tem uma característica muito importante, viu? Muito mesmo. Vai medir a amperagem. E aqui a gente tem o seguinte, ó. Olha que interessante, ó. A fonte, polo positivo, aqui, ó, polo positivo, polo negativo, o circuito está todo fechado, a lâmpada acesa. E note que eu liguei o amperímetro, tá vendo, ó? A entrada de um fio do amperímetro, a saída do outro fio do amperímetro. Pronto, ó, tá vendo aqui, ó? A entrada, a saída. Nota que ele está acusando, ó, um tracinho, dois tracinhos. Eu botei outro depois, ó. Ah, está acusando os mesmos tracinhos. E lá vem a corrente elétrica em azul, tá vendo? Passou pelo fio, ó, e também. Então, o amperímetro,
ele sempre vai medir a corrente elétrica. E ele tem que estar associado em série. O que é associado em série? Ele tem que entrar num fio e sair no outro fio. Não pode ter um desvio, tá certo? Tipo, vamos imaginar que aqui seja um cano e venha a água. A água que entrar aqui vai sair desse outro lado, concorda? A água que entrou aqui vai sair do outro lado, concorda? E a água que entrou aqui vai sair do outro lado. Tudo bem? É o que a gente chama de série. A água seria a corrente elétrica. Tudo bem? Agora olha que interessante a minha outra figura. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Liguei, botei uma lâmpada em cima, uma lâmpada embaixo. Ó a bandeira que interessante, ó. Vamos aqui, vamos acompanhar. Ó, é polo positivo, lá vem os elétrons, lá vem os elétrons, lá vem os elétrons, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Você tá vendo que tem um pontinho preto aqui? Isso é um encontro de fios. O nome disso é nó. Como existe aparelho dispositivo eletrônico lá em cima e embaixo, a corrente que estava chegando nesse nó vai ser dividida. Beleza? É tanto que foi um pontinho para lá e um pontinho para cá. Quanto era? 2 pontinhos. Ficou quanto? 1 e 1. Foi dividida. Um cara chamado Kirchhoff, ele definiu uma lei chamada Lei dos Nós. E que lei é essa dos nós, mano? É que a corrente que chega... Qual era a corrente que estava chegando? I. É igual à corrente que sai. Qual era a corrente que estava saindo? Estava saindo o I1 e estava saindo o I2. Certo? Kirchhoff afirmava isso. A corrente que chega e a corrente que sai. Tá bem? Tudo bem? E aí o que acontece? Eu coloquei o meu amperímetro no mesmo fiozinho da lâmpada. Olha o outro. Eu coloquei o amperímetro no mesmo fiozinho da lâmpada. E lá vem eles. Encontraram-se em outro nó. A corrente I1 somada com a corrente I2 deu a corrente I, que foi a primeira que entrou. E lá vem a corrente I, passou pela lâmpada. Opa! Quantos pontinhos? 2. Tá vendo? Por que 2? Um daqui com um daqui, olha. Um daqui com um daqui vai me dar 2 pontinhos. Que é a corrente total do circuito. Tudo bem? Mas não esqueça, o perímetro tem que estar ligado em série. Tudo bom? Vamos lá. Deixa eu apagar para vocês quando for fazer os resumos de vocês. Galera, não esquece de toda a vida quando você assistir uma aula, assistir outra vez, fazer seu resumo, tá bom? Vamos lá. Os efeitos que a corrente elétrica causa. Primeiro efeito, efeito fisiológico, choque. Esse cara está sofrendo um choque por quê? Bandeira, ele está com a mão na parede pegado na fiação. Então aqui tem uma diferença de potencial. ΔV. Não é variação de velocidade não, tá bom? O potencial pode ser expresso por V ou por U, tá bom? Sem problema. Outro efeito causado pela corrente elétrica é o efeito térmico. Por exemplo, chuveiro elétrico. A corrente elétrica, quando passa por esses filamentos aqui, é um resistor. Ele aquece, então ele transforma a corrente elétrica em calor. A gente chama de efeito Joule. É a transformação de energia elétrica em energia térmica. Beleza? Cai muito isso. Também tem um efeito químico. Aqui a gente está dentro de uma solução eletrolítica. Aqui a gente tem placas de cobre ou placas de alumínio. E aí nessa solução a gente vai fazer com que esses metais passem a ter uma cobertura de cobre, uma cobertura de alumínio, de ouro, entendeu? Assim você queira. E também tem um efeito magnético. Você não pode colocar uma bússola perto de um fio que esteja com circuito fechado. Porque a corrente elétrica vai fazer um desvio na bússola. A gente sabe que a bússola aponta para o quê? Norte. Então ela era para estar apontando para cá a bússola. Porque aqui é o norte e aqui é o sul. Mas com a passagem da corrente elétrica, o que aconteceu com a bússola? Ela fez uma deflexão. E isso é feito do quê? Da corrente elétrica presente no fio. Tá bom? Então, galera, é isso aí. Espero que você tenha entendido tudo. Não esqueça de fazer seu resumo. E agora nós vamos para as questões.